Vamos abrir então nossas Bíblias. 1 João capítulo 4, versículo 7, foi onde a gente parou, né? Hoje a gente vai do capítulo 7, no capítulo 4, do versículo 7 até o capítulo 5, versículo 5. A gente vai ver todos esses versículos aqui. Eu quero ler com vocês então esse texto antes da gente começar. Podemos ler? Vamos ler juntos então? 1 João capítulo 4, versículo 7 fala assim então: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A gente vai até aqui, depois eu leio a outra parte, que ela começa, tem uma outra ênfase, né? Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e eu oro que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, possa realmente gravar esse ensino no nosso coração, que a nossa mente ela possa lembrar, não só hoje, nem amanhã, mas por muitos e muitos dias, o quão amoroso Tu és e o quão profundo foi o Teu sacrifício por cada um de nós naquela cruz. Nós Te amamos, Senhor, e queremos que Tu venhas nessa noite nos ensinar, nos instruir, nos capacitar e nos alegrar, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra. Dá-nos um coração disposto a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Joy, agora quer passar no fim? Pode ser no final. No nosso último estudo dessa carta de 1 João, Deus nos instruiu a examinarmos os espíritos. E eu até falei que mesmo que todas as pessoas que vêm aqui falar, que a gente possa olhar e julgar aquelas mensagens, né? Retendo aquilo que é bom e descartando aquilo que não nos serve. A gente viu que essa é uma prática da maturidade cristã, né? A gente viu também que existe um problema nisso, que as pessoas que não têm
um certo conhecimento, uma certa maturidade, isso causa um certo desconforto, porque normalmente a gente toma aquilo como sendo uma verdade absoluta, e quando nós não somos maduros o suficientes na fé para conseguir reter aquilo que é bom, dispensar aquilo que não nos serve, a gente tem uma certa instabilidade naquilo ali, né? Dessas mensagens, né? Mas o foco da mensagem era esse, de nós examinarmos os espíritos, como João descreveu ali, no capítulo 4, do versículo 1 até o 6, experimentarmos os espíritos, examinarmos os espíritos e ver se eles procedem ou não de Deus, né? Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus, tanto que o título da mensagem de hoje é... O título da mensagem de hoje é Conhecendo o Nosso Deus. E para a mensagem de hoje nós vamos olhar então para esse texto de João, para esse texto que João escreveu, e nós vamos ver que João apoia o seu ensino, o seu escrito, sobre três fatos fundamentais. São eles: primeiro, aquilo que Deus é. Deus é amor. Segundo fato fundamental, aquilo que Deus fez. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós e nos libertar do pecado. E terceiro fato fundamental, aquilo que Deus faz, ou seja, aquilo que Deus permanece fazendo, continua fazendo, né? Que é, Deus permanece em nós. Então, vamos ver então, começar pelo fundamento, pelo fato número 1, que é aquilo que Deus é. Deus é amor. E eu quero ler com vocês versículos 7 e 8, que fala assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que João escreve aqui. Agora, nesses versículos aqui de 1 João, ele escreve que Deus é amor. Só que o fato de Deus ser amor não significa que o amor é Deus. Conseguem entender isso? Nem todo tipo de amor ele é de Deus, ele vem de Deus. Nem todo amor é Deus, mas Deus é a expressão do amor. Deus é amor. O fato de duas pessoas se amarem não significa que o amor delas, o amor que elas sentem uma pela outra, venha de Deus, ou seja, um amor santo. Deus, ele é amor, e Deus, ele é luz, ou seja, Deus é santo. E por isso o amor de Deus, ele também é santo. E a santidade, ela é expressa através desse amor de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo o que Deus faz expressa o que Deus é. Tudo o que Deus faz expressa o que Deus é. E até mesmo os julgamentos de Deus, se nós formos olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, eles nos trazem, eles são medidos por amor e misericórdia. Um exemplo disso, Lamentações 3, versículos 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus, em Lamentações, estava exercendo um julgamento sobre o povo de Israel. E Jeremias escreve que graças ao grande amor que o Senhor tem pelo seu povo é que nós não somos consumidos, mesmo Deus julgando aquela nação. Deus, ele é rico em misericórdia, e ele escreve que as misericórdias de Deus são inesgotáveis, ou seja, elas não terminam,
chamado de amor na sociedade, do que nós conhecemos como sendo amor, não tem nada de semelhança, nem relação alguma com o amor santo e espiritual de Deus. Não tem nada. Não é possível fazer o que bem se entende e praticar todo tipo de pecado e depois dignificar aquilo dizendo que é amor, ou chamando essas coisas de amor. E eu quero dar um exemplo bem prático disso, vocês já vão entender do que eu estou falando. Sendo mais direto, não é possível alguém tirar a vida do outro e dizer, eu fiz isso por amor. Conseguem entender? Não é possível que alguém sequestre outra pessoa e diga, eu fiz isso porque eu amo. Não tem nada a ver, né? Não é possível pegar uma coisa errada e justificar esse erro dizendo que é por amor. Não é possível. Agora, o amor cristão, que é o que João começa a nos falar aqui, é um tipo bem especial de amor. E é através dele que nós vemos o verdadeiro amor de Deus. É através dele que nós vemos o verdadeiro amor de Deus. O amor cristão verdadeiro, ele é nascido da própria essência de quem Deus é. Deus é amor. E o amor cristão, então, nasce dessa essência, de quem Deus é. E necessariamente esse amor, ele deve ser espiritual e também santo. Por quê? Porque Deus é espírito e Deus é luz. Conseguem entender isso? Mas como é que eu adquiro, então, esse amor verdadeiro? Como que o cristão adquire esse amor verdadeiro? Romanos 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É dessa forma que nós adquirimos o amor de Deus. Nós adquirimos esse amor através de Jesus Cristo. E esse amor verdadeiro, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido. Aí é dessa forma o amor ele se torna então um teste válido da verdadeira fé cristã. Porque ele diz, se nós não amamos o nosso irmão, nós não temos o amor dentro de nós. Aquele que ama é nascido de Deus, e ele conhece a Deus. E o versículo 8 diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele então está dentro de nós, ele está impregnado dentro de nós. Uma vez que Deus é amor e que nós afirmamos ter um relacionamento pessoal com Deus, é preciso necessariamente que Deus revele o seu amor na nossa maneira de viver. Na nossa maneira de viver. Nós precisamos entender que como filhos de Deus que nós somos, nós que nascemos de novo, nós compartilhamos da mesma natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Qual é a essência de Deus? O amor. Deus é amor na sua essência. E nós, como filhos de Deus, compartilhamos desse mesmo amor. Ou seja, nós temos esse mesmo amor dentro de nós. Parece uma lógica inquestionável. Não acham? Então, Deus é amor, isso é o que Deus é. Deus é amor. Agora nós vamos ver aquilo que Deus fez. Deus fez o quê? O que Deus fez? Deus enviou então o seu Filho como prova desse amor. Vamos ler versículo de 9 até 11 juntos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós,
enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Uma vez que Deus é amor, Ele deve transmitir esse amor não apenas em palavras, mas também em atos, em atitudes. Deus é amor e Deus diz: eu amo o meu povo. E o que Deus faz? Deus então envia o seu Filho para morrer por nós. Esse amor de Deus, ele é então demonstrado através da morte do seu Filho, do envio então do seu Filho para morrer por nós. Deus preparou toda a criação para suprir as necessidades dos seres humanos. Enquanto o pecado não havia colocado a criação sob julgo, Deus havia todas as coisas, todas as necessidades humanas estavam sendo supridas ali, né? Só que o ser humano ele tinha na terra um lar onde ele podia amar e servir a Deus verdadeiramente. Só que o homem peca e Deus precisa agir nesse sentido, né? Depois disso, o amor de Deus então ele foi revelado no seu modo de tratar com a nação de Israel, como por exemplo Deuteronômio 7, versículos 7 e 8 fala assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. É um belo exemplo de como Deus amou o seu povo no Antigo Testamento. A maior expressão do amor de Deus se deu na morte do seu Filho, Jesus. Romanos 5, que é a continuação do que eu li antes, no versículo 8, fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós não conseguimos acrescentar nada. Deus nos amou primeiro. E o versículo de 1 João fala que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. O verbo manifestar aqui significa trazer luz, tornar público, mostrar, colocar em evidência, trazer à luz. Significa tudo isso. O verbo manifestar é ainda o oposto de esconder. Significa revelar, trazer aquilo que estava escondido à vista de todos. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus ele se escondia através de rituais, de cerimônias, mas em Jesus Cristo a vida se manifestou. Disse Filipe, certa vez, a Jesus, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele queria dizer: eu estou vendo tudo o que você está fazendo, Jesus, mas mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus. Jesus olha para Filipe e ele responde o seguinte, ele diz assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, ele quis dizer, você não está vendo tudo que eu estou fazendo aqui?
Você está enxergando todos esses milagres, você está enxergando todas essas curas, você está enxergando todas essas coisas maravilhosas e sobrenaturais que eu estou fazendo em nome de Deus. E Jesus continua dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Está em João capítulo 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Dessa forma que ele está dizendo para Filipe: olha só, tu está me enxergando, tu está vendo Deus. Mas por que Jesus se manifestou? 1 João 3, versículo 5 diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E por que Jesus se manifestou? 1 João 3,8 diz também assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E a outra pergunta: onde Jesus Cristo tirou os nossos pecados e destruiu as obras do diabo? Exatamente na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus destruiu todas as obras do diabo e destruiu também o pecado. Então, Deus, ele se manifestou, o amor de Deus, ele foi manifestado na cruz do Calvário. Foi quando Jesus se entregou, quando Deus entregou o seu Filho como sacrifício, como propiciação, que é o que João está falando aqui, pelos nossos pecados. Então, foi o que Deus fez por nós. Isso foi o que Deus fez por nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por vocês. E aquilo que Deus continua fazendo, ou seja, aquilo que Deus faz. Isso nós vamos ver nos versículos seguintes. Versículo 12 até 16 fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. O versículo 12, ele inicia falando que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, Deus é invisível. 1 Timóteo 1,17 diz que nenhum homem pode vislumbrar em essência a Deus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. E ao viver no mundo com um corpo humano, o que Jesus fez? Jesus revelou a Deus. Ele revelou quem era Deus. Quem era Deus. Mas Jesus, ele não está mais aqui na terra. Jesus não está mais aqui. Jesus não está entre nós. Como nós podemos então ver a Deus? De que maneira Deus então hoje se revela ao mundo? Deus se revela ao mundo pelas vidas dos seus filhos, ou seja, por cada um de nós. Aqueles que creem em Jesus, que creem no Filho de Deus. Os homens não podem ver a Deus. As pessoas hoje não conseguem ver a Deus. Elas não podem ver Jesus em carne e osso, Jesus humano. Jesus já ascendeu ao céu e está com o Pai.
E as pessoas não conseguem ver Jesus agora. Mas elas conseguem nos ver. Elas conseguem nos ver. As pessoas nos veem, né? E especialmente quando nós falamos, eu sou cristão, aí elas começam a realmente nos ver. Elas começam a realmente olhar para nós, olhar para a nossa conduta, olhar para a nossa vida, olhar para como nós tratamos os nossos filhos, a nossa esposa ou o seu marido. Elas começam a olhar o que nós temos de diferente dos outros. E elas começam a nos julgar. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa não tão boa assim. Né? Por quê? Porque às vezes elas se apegam aos nossos defeitos, né? Quando na verdade deveriam se apegar na graça e misericórdia de Deus. Mas isso é uma coisa que elas acabam não compreendendo. Né? Ao permanecermos em Cristo, nós vamos amar uns aos outros. Isso vai ser uma coisa natural para cada um de nós. Permanecermos em Cristo, amamos os nossos irmãos. E as pessoas vão ver o nosso amor uns pelos outros. Existe uma palavra que ela é citada aqui nesse trecho 5 vezes por João. E essa palavra é permanecer. Permanecer se refere à comunhão pessoal com Cristo de cada um de nós. Habitar em Cristo significa permanecer em união com Cristo, em uma união espiritual nossa com Cristo. E uma vez que nós somos nascidos de Deus, nós temos, portanto, essa união com Cristo, nós permanecemos em Cristo. Mas é somente quando nós confiamos em Jesus Cristo e obedecemos aos seus mandamentos é que nós temos comunhão com Ele. É somente quando nós obedecemos, confiamos, é que nós temos comunhão com Cristo. E o versículo 12, ele também fala sobre um outro ponto bem importante, que é estar sendo aperfeiçoados no amor. O amor de Deus, ele é proclamado através da palavra e ele é provado, ou seja, ele é experimentado através da cruz. Mas estar sendo aperfeiçoado é algo ainda mais profundo do que isso. E por incrível que pareça, o amor de Deus, ele não é aperfeiçoado nos anjos, mas ele é aperfeiçoado nos pecadores salvos pela graça divina. O amor de Deus, ele não é aperfeiçoado naqueles que não pecam, mas ele é aperfeiçoado naqueles que pecam, naqueles que erram, naqueles que precisam receberem graça e misericórdia. E esses somos nós. Esses somos nós. Nós cristãos somos agora o tabernáculo e templos onde Deus habita. E Ele mesmo revela o seu amor em nós. Existia um pregador inglês chamado Campbell Morgan. E ele teve 5 filhos. E todos os 5 filhos que esse homem teve se tornaram pregadores do Evangelho. Uma vez uma pessoa que foi visitar a família Morgan, ela teve a ousadia de perguntar, dizendo: ei, qual de vocês 6 aí, incluindo o senhor Campbell Morgan, qual de vocês 6 aí é o melhor pregador? Em uma só voz os 6 responderam: a mamãe. A mamãe. É óbvio que a senhora Morgan nunca tinha pregado uma só mensagem na vida dela. Mas a vida dela, a vida que essa mulher levava, era um sermão constante do amor de Deus.
ela era um exemplo para todas as pessoas, ela era um exemplo para a família. A vida de um cristão que permanece em Deus é um testemunho poderoso de Deus para esse mundo perdido. A nossa vida é um exemplo para as pessoas. Ela é um exemplo para as pessoas que estão perdidas, sem esperança, buscando algo em lugares que elas nem imaginam o que tem lá. Mas o cristão, ele é como se fosse uma flecha, um sinal dizendo: ei, é aqui. É aqui. Abrindo um parênteses, nesse jantar da fase que a gente vai fazer, no dia 8, tem um rapaz que em janeiro ele estava preso numa unidade da fase, na unidade de segurança máxima, por um delito que ele não cometeu. Detalhe. Ele lá pensou em tirar a própria vida. Ele saiu de lá em fevereiro e eu comecei a caminhar com ele. Trouxe ele para junto de nós. Ele hoje está super entrosado na nossa igreja lá, faz parte da igreja. Domingo passado, foi a primeira vez que ele tocou piano junto com a banda da igreja. E nem todas as pessoas, poucas pessoas na igreja sabem que ele estava na fase. E a gente acabou não querendo falar isso para muita gente, né? Mas ele vai estar no jantar falando, dando pela primeira vez para a igreja o testemunho dele, de como Deus trabalhou na vida dele, de como Deus tirou ele literalmente do inferno, onde ele não conseguia nem dormir, não sabia nem se ia sobreviver no dia seguinte. Esse rapaz, ele teve a vida dele transformada. E hoje eu almocei com o chefe, a pessoa que deu emprego para ele. E ele disse: esse rapaz, ele é um exemplo, ele é uma pessoa em que nós temos plena confiança nele. Eu já ouvi ele dizer, ele é peça fundamental hoje na nossa empresa. Ele é um rapaz que em fevereiro estava, em janeiro ele estava com a sua liberdade restrita. E Deus transformou a vida dele dia após dia, mês após mês, e foi construindo algo na vida desse rapaz, trazendo uma perspectiva de vida para ele. Só abrindo um pouquinho mais, o juiz da Vara da Infância e Juventude, ele visitou uma faculdade, e soube que a gente também tinha conseguido um curso técnico para o Gabriel. A gente conseguiu um curso técnico para ele no Dom Bosco, lá em Porto Alegre, e o juiz foi dar uma palestra no curso de Direito da faculdade de Dom Bosco, e chamou o reitor e disse: olha só, tem um rapaz aqui, que ele estava lá na fase, e ele está fazendo um curso técnico aqui. Tem como conseguir uma bolsa para ele fazer faculdade? Porque ele quer fazer faculdade. E o reitor disse assim: sim. Aí a pessoa responsável pelas bolsas de estudo chamou ele na sala, chamou ele para conversar e convidou ele, disse: ó, a gente tem uma bolsa para te oferecendo para o próximo ano, então logo você terminar o curso técnico, a gente está te oferecendo uma bolsa, você pode escolher qualquer curso que você quiser, que a gente tem, de nível superior, nós vamos te dar 80% de bolsa, 80% do curso todo, mas isso é só no início, a gente vai chegar a 100% de bolsa para você estudar. Então isso é um milagre, é realmente um milagre que Deus fez na vida desse rapaz, E no final, ele vai tocar piano e vai cantar "Quão grande é o meu Deus". Eu acho que a gente vai chorar, mas tudo bem, fechando essa parte, Então, a vida de um cristão que permanece em Deus
ela é um testemunho poderoso de que Deus realmente existe. Quando as pessoas olham para casos como esse, quando as pessoas olham, por exemplo, para as nossas vidas, quando nós começamos a falar com as pessoas de como Deus transformou as nossas próprias vidas, isso é um testemunho verdadeiro de que Deus existe e que Deus nos ama. Agora olhem só o que João ele escreve nos versículos de 13 até 15. Ele fala assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Esses versículos, eles nos sugerem três testemunhos distintos. O testemunho do cristão de que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 15. Segundo testemunho, o testemunho do cristão, o testemunho do cristão pelo Espírito, que nós recebemos isso pelo Espírito, no versículo 13. E o testemunho por meio do cristão de que Deus é amor e enviou o seu Filho para morrer por nós, no versículo 14. E é interessante que esses três testemunhos, eles não podem ser separados um do outro. Eles estão juntos. O mundo, ele não vai crer que Deus ama os pecadores enquanto ele não enxergar o amor de Deus operando na vida dos seus filhos, ou seja, nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Deixa eu dar um exemplo disso. Existe um relato sobre uma jovem obreira do Exército da Liberdade, do Exército da Salvação. Ela encontrou uma mulher na rua abandonada, uma mulher, não na rua abandonada, mas uma mulher abandonada na rua, desculpa. Uma mulher abandonada na rua e ela convidou essa mulher para entrar na igreja e para que ela recebesse ajuda na igreja. A obreira garantiu a mulher, dizendo: nós amamos você e nós desejamos ajudar você. Entre, venha. Deus ama você, venha e receba ajuda. Jesus morreu por você, deixe-nos ajudá-la. Mas a mulher não queria sair dali de onde ela estava. E ela disse: não quero. Então a obreira, sabe o que ela fez? Ela se abaixou e deu um beijo na testa dessa mulher. E ela tomou a mulher pelos braços e conduziu ela. A mulher começou a soluçar como uma criança, chorando. Ela entrou na igreja mais tarde e creu em Jesus e entregou a vida dela para Jesus. E enquanto ela estava sendo carregada para dentro da igreja com essa mulher soluçando e chorando, a mendiga disse: você disse que Deus me amava. E é interessante que somente quando ela demonstrou o amor de Deus, beijando a mulher, que ela se deixou ser conduzida para dentro da igreja. Jesus, ele não ficou somente nas pregações, nos ensinos, nas palavras sobre amor. Jesus provou que amava cada um de nós, se entregando
por nós na cruz. E nós, os seus seguidores? Os seus seguidores devem fazer o mesmo. Entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Permanecendo em Cristo, permanecemos no seu amor. Mas, como cristãos, como é que o cristão ele pode saber que o amor de Deus está sendo então aperfeiçoado nele? Como é que nós podemos saber disso? João cita ou sugere 4 evidências de como o amor de Deus ele está sendo então aperfeiçoado nos cristãos, ou seja, ele está permanecendo na vida dos cristãos. Ele sugere 4 evidências então, são elas. Primeiro, confiança, versículo 17 até o 19. Segundo, honestidade, versículos 20 até o 21. Terceiro, obediência alegre, versículos de 1 até 3 do capítulo 5. E quarta evidência, a vitória, nós vencemos, né? Versículos 4 e 5. Vamos ver então cada um desses rapidamente para a gente terminar. Diz assim, versículo 17 até 19, que fala da confiança. Ele fala assim: desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Infelizmente, muitos cristãos se sentem amedrontados, atormentados diariamente, e o motivo pelo qual eles se sentem dessa forma é a falta de crescimento no amor de Deus. É a falta de crescimento no amor de Deus. A confiança em Deus afasta naturalmente o medo. E o crescimento no conhecimento de Deus gera paz interior. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais paz nós vamos sentindo. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mais paz nós vamos tendo. Mais confiança isso vai gerando em nós. O cristão confiante, ele possui um temor reverente, que é algo extremamente diferente de medo. Temor não é medo, é respeito. Temor não é medo, é reverência. Evidência número 2, honestidade. Ele fala isso no versículo 20 e 21, fala assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É interessante que o medo e o fingimento, eles andam juntos, né? É quase uma sequência um do outro. Mas quando o coração tem confiança diante de Deus, não há necessidade de fingir, nem para Deus, e muito menos para as outras pessoas. O cristão que não confia em Deus, ele também não confia no povo de Deus. Muito difícil a pessoa que confia em Deus não confiar no povo de Deus. Não tem como, né? Evidência número 3, obediência alegre. Olha comigo o versículo de 1 até 3, capítulo 5, fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando
a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Não é apenas uma obediência, é uma obediência alegre. Nós não obedecemos a Deus porque nós vamos ser castigados, nós não obedecemos a Deus porque nós vamos ser punidos, nós obedecemos a Deus porque nós queremos. Nós obedecemos a Deus porque é isso que nós fazemos quando nós conhecemos quem é o nosso Deus. É natural para nós obedecermos a Deus. Né? E a última evidência é a vitória, que está nos versículos 4 e 5. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você pergunte assim: mas qual é a relação entre vitória, o amor cristão, que está cada vez mais amadurecendo em nós, ou seja, cada vez sendo mais aperfeiçoado em nós? Qual é a relação? O fato é que nós vivemos num mundo real, cheio de obstáculos, cheio de tentações. Nós somos bombardeados diariamente com coisas tentando nos tirar do caminho. Não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil. É fácil seguir o fluxo do mundo. Isso é fácil. Isso é fácil. E desobedecendo a Deus e fazendo o que nos parece melhor. Isso é mais fácil de fazer. Né? Porém, o cristão, ele é nascido de Deus. Ele não é nascido do mundo. Né? Tem dentro de si o Espírito Santo. E desobedecer a Deus não é algo natural. Não é algo natural. Né? Causa um incômodo quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós fazemos algo errado. Quando nós gritamos com os nossos filhos, e às vezes eles merecem, mas às vezes nós tomamos uma medida desproporcional. Né? E aí nós sentimos: foi demais. Né? Foi demais. E por essa razão é interessante que a vitória decorre da fé. Existe crescimento na fé à medida que nós vamos crescendo no amor de Deus. Quanto mais nós amamos uma pessoa, mais fácil fica confiar nela. Quanto mais nós amarmos Deus, mais fácil vai ficar confiarmos em Deus. Que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Deus vai cuidar da gente, Deus vai guardar as nossas